aqui. Você é uma bênção na minha vida, irmão. Fala para ele assim: vamos comer o cordeiro junto. Glória a Deus. Muito bom ver essas crianças sendo ensinadas, né? E apresentando essa peça, porque conforme elas foram ensaiando, elas foram aprendendo mais sobre o significado da Páscoa. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13, nós vamos ler. Páscoa, passagem da morte para a vida. Você pode dizer isso comigo? Páscoa, passagem da morte para a vida. Amém. Êxodo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito. Ao anoitecer, em seguida, tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e no alto da porta das casas, onde comerem o animal. Nessa noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua, nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois essa é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue no batente das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Amém? Queria que você orasse pela minha vida. Hoje eu preciso da sua oração em especial. Fisicamente falando, eu não estou num dia muito bom, mas eu creio que a cura do Senhor está sobre esse lugar e também está sobre a minha vida. Eu não queria ministrar nessa noite, mas o Senhor, desde ontem, Ele tem me incomodado. O Senhor tem trazido uma palavra ao meu coração e o Senhor tem dito coisas muito tremendas e o Senhor permitiu eu trazer essa mensagem nessa noite.
Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu coloco a minha vida à disposição do Teu reino, para que o Senhor me use, ó Pai, de uma forma poderosa, para transmitir à Tua igreja, Senhor, a vida de Deus. Pai, que não seja uma palavra, que não seja simplesmente uma letra, mas que seja a vida de Deus fluindo sobre este lugar, ó Pai. Nós queremos Te sentir. Desde o começo desse culto, nós já sabemos que a Tua presença é real sobre este lugar. Nós queremos o Teu toque sobre a nossa vida. Nós queremos a cura. E nós sabemos, Senhor, que aonde a Tua presença está, tudo é transformado, tudo é mudado. Transforma tudo nessa noite, Jesus. Transforma as nossas vidas, nos cura. Libera sobre a nossa vida, Senhor, o bálsamo santo. Que o Teu sangue que nos cobre, que o Teu sangue que é precioso, pelo qual nós fomos comprados naquela cruz, que esse sangue que tem cobrido e guardado as nossas vidas, ó Pai, que esse sangue, meu Deus, que nós vamos participar nessa noite da ceia, que nessa noite nós vamos entrar em aliança com o Senhor, ó Pai. Meu Deus, que nessa noite seja uma noite daquelas que nós não tenhamos dúvida do que o Senhor está presente na casa, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem alto, bem forte? Amém. Irmãos, nós somos um povo que tem que se expressar. Nós temos motivos para estar alegre. Você tem motivo para estar alegre. Queridos, em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o 13, nós começamos a ver a instrução do Senhor sobre o que é a Páscoa. E hoje nós começamos a ver, nesse tempo que nós temos visto sobre o Brasil, que nós temos visto a comemoração da Páscoa e a forma que nós temos visto. E eu não quero pregar aqui contra o coelho, porque coitado do coelhinho, não tem nada a ver com a história, né? Eu já acompanhei algumas pregações, não é o coelho, é o cordeiro, coitado do coelhinho, irmão, né? Tadinho, envolveram ele nessa confusão toda, e o coelhinho talvez não está nem sabendo do que está acontecendo e está apanhando. Eu contava para a Alice hoje que a minha mãe tinha um coelhinho branquinho, dos olhos vermelhos, ele ficava no quintal de casa correndo para lá e para cá, e nessa época eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, e eu apelidei ele de Fofinho, como toda criança gosta de apelidar os seus animaizinhos de Fofinho. E um dia eu cheguei da escola, minha mãe tinha preparado uma refeição deliciosa, e eu comi, e estava uma delícia. Eu disse: mãe, que gostoso. Ela falou: é o coelho que eu fiz para você comer. Minha mãe matou o coelho, ela cortou meu coração. Pensa em alguém que chorava. Eu fui pro quarto bravo com a minha mãe, não queria falar com ela porque ela preparou o meu coelho. Que Deus o tenha, minha mãe, dona Filomena. E eu contava para Alice: ah, pai, quem já comeu coelho aqui? Já comeu coelho? Alguém já comeu coelho? Daniel já? Ninguém? É gostoso, irmão. Coitado do Fofinho, virou a refeição do dia. Virou a refeição do dia. Então, não é sobre uma comemoração. A gente até fez entre família um amigo chocolate, uma brincadeira ali, uniu a família. E a gente trocou ali, né, um tempo de conversa, um tempo de brincadeira, e foi muito legal. Fizemos um almoço em família. Foi muito bacana, foi um tempo muito bom, muito gostoso. Mas não é sobre a forma em que nós estamos comemorando a Páscoa. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu falava: Senhor, eu vou falar sobre a Páscoa. Ele falou: não, você vai falar sobre o Cordeiro. Você vai falar sobre o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Você vai falar sobre o Cordeiro de Deus, aquele que foi preparado, aquele que foi enviado para salvar, aquele que foi enviado para ser o sacrifício vivo e único. Sacrifício vivo e único.
Então nós começamos a ver em Êxodo, quando começamos a falar sobre a Páscoa, as instruções do Senhor a Moisés e a Arão, é que cada família separasse um cordeiro. E o Senhor é bem específico na receita da preparação. O Senhor dá os detalhes da forma que tem que fazer. De que forma que tinha que fazer, pastor? Nós começamos a ler em Êxodo e nós começamos a identificar como que precisava ser o cordeiro. Não era qualquer animal, não era de qualquer forma que ia ser preparado, mas havia uma forma que precisava ser preparada. O que me chama a atenção nessa passagem também é que o Senhor, quando fala para Moisés e Arão, ele fala sobre o novo calendário. Ele fala sobre o novo tempo que está vindo. Ele fala, e vai ser o primeiro dia para vocês. Vai ser o primeiro dia. Vai ser um novo tempo sobre a vida de vocês. Eu não sei se você está entendendo. Já havia ali algo apontando para Jesus. Já havia algo ali dizendo sobre Jesus. Dizendo o que Jesus ia representar para nós. Então, quando nós começamos a comemorar a Páscoa nos dias de hoje, quando nós falamos sobre a Páscoa nos dias de hoje, não é sobre um ovo de chocolate, não é sobre um coelhinho, não é sobre essa forma, mas a Páscoa ela faz todo um sentido para nós como cristão, que é a representação do Cristo que veio para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Então hoje nós não temos o direito de andar de qualquer maneira, de qualquer forma, porque nós fomos libertos, porque nós fomos curados, nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Quando essas instruções são passadas, nós começamos a ver uma grande importância. O Senhor fala para eles, vocês vão passar o sangue na porta da casa de vocês, nos umbrais, na parte de cima e nas partes laterais. Não no chão, para não ser pisado, para não virar aquela bagunça, pisa no sangue e ele sai, mas o sangue do Cordeiro. E aí eu imagino, irmão, quando a morte passou para aquele lugar, quando a morte veio para cumprir a 9ª praga que o Senhor tinha liberado sobre o Egito, porque Faraó tinha endurecido o seu coração, e aí o Senhor envia, eu imagino, irmão, a morte chegando e olhando sobre aqueles umbrais e dizendo, aqui eu não posso tocar, aqui eu não posso tocar, aqui eu não posso entrar, porque aqui é um lugar protegido, porque aqui é um lugar que tem um sangue sobre a porta. E nós trazemos para a nossa vida hoje, que nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E às vezes eu fico olhando para algumas pessoas, ai pastor, o médico me disse isso, ai pastor, eu estou com medo de perder o emprego, ai pastor, eu estou com medo disso, ai pastor, eu estou com medo que os meus filhos, ai pastor, eu fico olhando, que nós somos aqueles que estamos guardados por algo muito mais poderoso do que as coisas naturais que tentam nos afetar, que tentam nos prejudicar de alguma maneira. Não importa o que se levante contra você, não importa o medo que tente te visitar, ele não tem poder sobre a sua vida. Não importa a doença que o médico diga que você tenha. Eu lembro que eu conversava com uma pessoa um dia, ela dizia, ai, a minha rinite, a minha sinusite, a minha, né? E às vezes a gente fala isso nem por uma maldade, a gente fala isso por uma forma de expressão, né? E a gente não percebe que a gente está declarando sobre a nossa vida, né? Você já tomou posse, já é sua, né? E às vezes a gente se depara com algumas situações de algumas pessoas que andam aprisionadas ao medo, que elas acreditam que por algum momento aquilo que está dando certo na vida dela, por um momento tudo vai dar errado de novo. E nós começamos a ver algumas pessoas que têm medo.
Eu lembro quando veio a pandemia, né? E eu me deparei com muitas pessoas que estavam com muito medo. Eu continuei trabalhando normalmente. É claro, até o dia que a fiscalização deixou. E eu continuei trabalhando normalmente. Algumas pessoas disseram: nossa, é um perigo, vai para casa. Ai, meu Deus, e se isso acontecer? Meu Deus, e sua família está em casa, você chega do serviço. É claro que eu tomei todos os cuidados que precisavam ser tomados. Mas até nisso, onde o Senhor me ministrou, quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor disse: nós confiamos em tantas coisas. Nós confiamos em tantas coisas, né? Nós temos o poder de confiar em tantas coisas. Nós confiamos numa máscara de TNT, num álcool em gel. Não, eu estou com a minha máscara, eu vou sair porque eu estou com a minha máscara. Não, eu passei o álcool em gel hoje. Nós confiamos em um remédio que pode fazer um efeito sobre a nossa doença, que pode nos curar ou nos aliviar de uma dor, porque um médico que conhece, que estudou sobre o ser humano, ele disse: não, você tem que tomar esse remédio. Não, mas aquele médico é bom, ele é um cardiologista conceituado. Não, aquele médico é bom, ele é um neurologista conceituado, ele é muito bom. Eu lembro que um dia eu entrei num consultório de um médico e ele disse para mim: você vai tomar esse remédio a vida inteira, porque senão você vai convulsionar. E eu, pela minha força, por muito tempo, eu pegava aquela carteira de remédio, que era um remédio chamado carbamazepina, de 200 miligramas. E quando eu não tomava esse remédio, a minha esposa já teve que me socorrer. Eu convulsionava, eu já caí na rua. O médico queria tomar minha carteira de motorista. Eu não dirijo mal não, irmão, era por causa do diagnóstico. Mas você não vai poder dirigir desse jeito. Você dirige, você não pode dirigir. Na época, na Clara era pequena, a Débora já não queria deixar eu sair com ela sozinho, porque por segurança dela, e ela sabia que eu era meio doido, tinha vezes que eu não tomava o remédio. E quando o médico me deu aquela receita pela primeira vez, ele disse, eu falei: mas doutor, e esse remédio? Ele falou: você vai ter que tomar a vida inteira. Na hora eu repreendi, eu disse: pelo nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu não vou tomar esse remédio a vida inteira. Por um período eu continuei tomando aquele remédio, foi diminuindo a dose, e eu tinha parado de convulsionar. E um dia eu disse para Jesus: eu não acredito que um remédio pode fazer mais efeito na minha vida do que a tua palavra. Eu não acredito que um remédio, ele pode evitar que eu convulsione, o Senhor não. Eu não acredito, Jesus. E quando eu decidi não tomar aquele remédio mais, eu nunca mais convulsionei. Nunca mais. Tinha um irmão no trabalho que falou para mim assim: não, você tomava um remédio que você estava endemoniado. Falei: pode ser, mas eu fui liberto desse demônio. E sabe, queridos, há um poder estabelecido sobre a nossa vida. Há um poder estabelecido sobre a sua casa, há um poder sobre o seu ministério, há um poder sobre a doença, há um poder maior do que o laudo do médico, há um poder sobre a nossa vida, e esse poder está sobre o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que liberta, aquele que traz avivamento, aquele que a sua palavra estremeceu a terra e os céus. Irmão, eu estou pregando para o povo que recebeu o maior poder da terra. Você pode receber 1 milhão hoje. Só a Joelma quer receber. Você pode receber 1 milhão hoje, mas se você não souber o que fazer com ele, ele pode atrapalhar a sua vida e não ajudar. Nós precisamos entender que o poder que foi depositado sobre a nossa vida, você não só foi salvo, mas você recebeu poder e autoridade pelo nome de Jesus.
Então quando você chegar na sua casa, quando você chegar no seu trabalho, quando o medo te visitar, você vai dizer: pelo poder do nome de Jesus, na minha vida não. Pastor, eu quero que alguém ore por mim. Eu já orei várias vezes por mim mesmo. Várias vezes eu já pus a mão na minha cabeça e orei por mim mesmo. Nesses dias eu estava com uma forte dor de cabeça. E essa dor de cabeça se estendeu por uma semana. E era muito forte. Eu não sei se foi por causa do acidente lá do sítio que eu sofri, mas minha cabeça ficou doendo uma semana, né, Credinha? A Credinha foi testemunha. E algumas pessoas diziam: não, é normal, não, deve ser a sinusite, deve ser isso, deve ser aquilo, e deve ser mais isso. E um dia eu cheguei no meu trabalho que eu não estava aguentando nenhum barulho da máquina que eu trabalho, da Politriz, isso que ela não é barulhenta. Eu abaixava a cabeça assim, doía, eu levantava, doía, parecia que tinha alguma coisa solta aqui dentro. E aí eu fui para o banheiro do trabalho, pus a mão na cabeça e disse: Pai, em nome de Jesus, eu sou curado pelo teu nome. Toda enfermidade sobre o meu corpo, ela é uma ilegalidade. Porque se eu sou curado segundo a tua palavra, a enfermidade ela não tem autoridade sobre a minha vida. E eu declaro a cura sobre a minha vida. E aí eu voltei a trabalhar. E aí daqui a pouco um menino que trabalha comigo falou: ei, Fabiano, melhorou a dor de cabeça? Falei: eu fui curado. Aí ele: amém. E aquela dor de cabeça não voltou mais. Não aceite aquilo que não é para você. Esse túmulo não era para Jesus. E ele não aceitou ficar ali dentro. Essa encenação que nós vimos aqui foi o que aconteceu naquele dia, quando ele ressuscitou. Pastor, foi desse jeito? Foi dessa forma. Talvez os movimentos, o ambiente, ele não era o mesmo, mas aconteceu desse jeito. Jesus, ele não ficou dentro daquela tumba. Ele saiu. E quando foram procurar o corpo, ele não estava mais lá. E quando os discípulos no caminho de Emaús estavam falando sobre uma frustração com mais um que tinha aparecido, ele encontra aqueles discípulos no caminho de Emaús e faz como essas crianças fizeram aqui: senta numa mesa e parte o pão, e os olhos deles são abertos, e eles reconhecem que o coração deles queimavam por causa da presença dele. O nosso coração queimava enquanto ele falava. Sabe o que Jesus quer na Páscoa? Que o nosso coração volte a queimar quando ele fala. Que o nosso coração volte a queimar pela presença. Que o nosso coração volte a queimar por ele. Nós não estamos aqui nessa noite por causa de uma peça. Nós não estamos aqui nessa noite por causa de um evento. Nós estamos aqui nessa noite por causa do Cristo que morreu e ressuscitou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu patrão não pode te mandar embora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um médico não pode colocar uma doença dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um quarto escuro não pode te prender mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquelas palavras que te feriram, que te machucaram, aquelas palavras que te fizeram pensar até em tirar a própria vida muitas vezes, essas palavras não têm mais poder do que as palavras de Jesus na sua direção. Sabe para que nós estamos aqui hoje? Não é para destronar um coelho, mas é para destronar Satanás.
que muitas vezes está escondido através de atitudes, de ações e de palavras. Por muitas vezes eu tive que ouvir palavras: você não é ninguém, você não vai ser ninguém na vida, você vai ser mais um. Ei, você não precisa ser reconhecido pelos homens, você já foi reconhecido por Ele. Ei, não espere a recompensa de alguém, Ele já reconheceu você. O livro de Êxodo foi escrito aproximadamente 1440 anos antes de Cristo. E o mais maravilhoso de tudo isso é que ele já falava sobre a Páscoa e sobre o Cordeiro. E aí nós começamos a ver em João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista olha para o Cordeiro. Dá para colocar aqui? No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós começamos a ler Êxodo, fala sobre o Cordeiro, o cordeirinho que poderia salvar uma família. Aquela família precisava separar um cordeiro. Tem algumas pessoas que dizem: o cordeiro não tirou o pecado do mundo, mas o pecado já não tem mais força sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele tirou a força do pecado. Pastor, mas o mundo ainda tem pecado. Tem, mas ele já não tem mais força sobre a sua vida. Ele já não pode te aprisionar, porque Jesus, quando morre naquela cruz, ele toma todo o poder das mãos do inferno. Então toda acusação, toda palavra, irmãos, eu tenho uma coisa com Deus. Se eu contar para você, talvez você se escandalize, que quando eu converso com uma pessoa, eu sei se ela está falando a verdade. E o Senhor me ensinou uma coisa: a ter o discernimento, a não mudar a minha feição. É como Jesus fez com Judas, sabe? Vai, faz o que você tem que fazer. O Senhor me alerta de algumas coisas. Isso é uma coisa minha com Deus. Pastor, eu não acredito nisso. Eu acredito, e é por isso que eu vivo. Eu acredito. Pastor, você é doido? Sou. Que a loucura para você é sabedoria para mim. A minha esposa também tem isso. Às vezes ela olha e fala: pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo a Páscoa mais profética de todos os anos. Nós estamos vivendo a Páscoa mais profética de todos os anos, porque os sinais estão aí. Jesus. Jesus. Mil e 440 anos depois, João Batista vê Jesus andando e diz: ei, vem andando aqui, Washington, vem andando aqui. Jesus estava andando, ali está Jesus e aqui está João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Deus enviou o Cordeiro, nós estamos salvos. Ele vai morrer por nós. Obrigado, Deus abençoe sua vida. Alegria ter você aqui. Eu quero fazer algumas comparações aqui.
entre o Antigo Testamento. Ainda tem tempo? Tem, um pouquinho. Primeiro, o Cordeiro. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O que Paulo vai dizer lá para nós? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. É uma afirmação. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. O que está dizendo lá em Gênesis, ou em Êxodo? Cada família precisa pegar um cordeiro. E se a família for pequena, dependendo do número da família, tem que repartir com outra família. Mas Cristo é o nosso. É o nosso. Olha para a pessoa do seu lado e diz: Cristo é o nosso cordeiro. Quando uma coisa é sua, ela é sua ou porque você comprou, ou porque alguém te deu. Jesus se deu por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Houve uma vontade, um desejo de se entregar por mim e por você. A vontade não era dele, a vontade era do Pai. Pai, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, pastor, eu estou perdido. Está nada, você está mais achado que tudo. Pastor, eu estou triste. Você está triste por que quer? Pastor, eu não sei o que eu faço na minha vida. Sabe? Sabe? Você sabe sim. Você só não está tomando a decisão certa. Ah, o médico disse que... Mas o Senhor disse que eu sou curado. Outra coisa, o cordeiro precisava ser sem defeito. Diga, sem defeito. João capítulo 18, versículo 29. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é o defeito? Qual é a acusação contra esse homem? Ele não tem nenhum defeito para ser crucificado. Eu não acho nada nele, eu não acho nenhum defeito. E aí na época da Páscoa eles soltavam, eles ia falar igual, soltavam um prisioneiro. E aí algumas pessoas dizem: soltaram um homem errado, soltaram Barrabás. Não, irmão, soltaram um homem certo. Porque o cordeiro estava passando por uma avaliação. O cordeiro estava passando por uma avaliação diante daquelas pessoas. E aí o homem de maior autoridade diante daqueles homens, ele diz: eu não vejo nenhum defeito nesse cordeiro. O que o João Batista estava dizendo? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que em Êxodo está dizendo? Que o cordeiro não podia ter nenhum defeito. O cordeiro foi oferecido, o sacrifício foi perfeito, porque o cordeiro não tinha nenhum defeito. Oh Jesus, eu não sei se você pode aplaudir por isso. Ah, obrigado, Jesus. Irmão, sabe o que eu vejo nisso aqui? Sabe o que eu vejo nisso aqui? É como Deus faz as coisas de uma forma tão perfeita. E aí nós estamos falando de uma Páscoa se cumprindo depois de mais de 1400 anos. Uma palavra se cumprindo depois de mais de 1400 anos. Sabe o que me alegra nisso? É que às vezes a gente recebe uma palavra no culto de domingo, a gente já quer ver ela se cumprir na segunda.
Às vezes a gente recebe uma palavra, mas pastor, tem 2 anos já que Deus falou. Já? 2 anos já? 2 anos ainda. Pastor, mas tem 3 anos. Pastor, mas tem tanto tempo. Ah, pastor. Eu conversava com os homens esses dias. Aqueles caras é doido. Pensa nos caras doidos. Você conversar com eles, tem que ser doido igual a eles. Eles falavam para mim que estão esperando agora em 2028 uma promessa que a mãe dele recebeu, uma palavra que a mãe dele recebeu. A mãe dele já é falecida há 100 anos atrás. Os pastores lá do Jandira, lá do Ecoa, lá 24 horas de oração, há 100 anos atrás, uma palavra que a mãe deles receberam, eles estão esperando se cumprir neles agora. Ah, pastor, esse cara é doido. A gente está precisando de gente doida assim dentro da igreja. Pessoa que acredita naquilo que não é para acreditar. Sabe o que incomoda hoje em dia, irmão? Não é o pecado dentro da igreja. O pecado não incomoda mais a igreja, não. O que incomoda é você fazer um jejum, é você fazer um propósito, é você falar, eu vou ficar 24 horas de jejum, é você falar, eu vou orar 24 horas na igreja. Isso incomoda. Isso incomoda. Incomoda os crentes, não o mundo, não. Mas pra quê? Orar 24 horas dentro da igreja? Isso incomoda. Pensa que tem gente que vai, não, você viu? O pastor falou que tem que orar. Isso incomoda. Tem gente que se incomoda. Gente que, oh Jesus, esse pastor deve estar com alguma coisa ruim falando pra gente orar 24 horas. Mas pecado não incomoda mais não, pecado é normal. Pra que fazer um jejum desse? Pra quê? Vai se converter, irmão. Você vai entregar a vida para Jesus de novo. Não mais nada. A gente precisa começar a fazer umas loucuras e acreditar de novo. Nós estamos falando sobre um homem que fez uma loucura de amor. Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida. Você imagina Jesus estar com você na mesa e falar, eu vou morrer por você, eu vou dar minha vida por você. Vamos pregar numa cruz, eu vou me entregar. Eu ia ser o Pedro com a espada. Eu ia ser o Pedro. Eu ia puxar a espada, Rafa. Eu ia puxar a espada. Vai matar ninguém, rapaz. Eu ia ser Pedro. Ei, Jesus. O Senhor quer falar algo aqui. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida e nem mesmo diante da morte. Eles derrotaram pela sua inteligência. Eles derrotaram pelo poder que eles tinham, pela influência, pelos dons. Não, eles derrotaram pelo sangue do Cordeiro. Jesus levantou homens que não temiam perder a sua própria vida, porque eles entenderam que a vida não era deles. Esse é o tempo de nós entendermos o propósito do Senhor, de um discurso bonito sair dos nossos lábios, e um amor que nos move pelo Evangelho, um amor que nos move pela vida, nos conduzir a lugares e a pessoas. Ei, irmão, tem alguém esperando você morrer por ele.
Tem alguém esperando você pagar um preço por ele. Tem alguém esperando você orar por ele. Tem alguém esperando você apontar o dedo na cara dele e dizer: você é importante. Você é importante para mim. Você não é o que você pensa. Você não é o que essa doença está dizendo para você. Você não é o que essa tristeza diz para você todo dia. Você não é o que esse trauma diz para você todo dia. Você não é o que essa frustração diz para você todo dia. Ei, rasga o calendário do passado. Eu tenho uma nova história para vocês. Tem um novo tempo chegando, sendo anunciado. A Páscoa, o Cordeiro vai ser enviado. Ei! Ah, Jesus! Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para algumas pessoas? Para de contar os dias para trás, conta os dias para frente. Sabe o que é isso? Deixa eu te explicar. Ah, mas ontem fizeram isso comigo. Ah, um ano passado fizeram isso comigo. Há 7 anos atrás fizeram isso comigo. Não, mas aconteceu isso comigo. Mas isso. Mas lá, o Senhor está dizendo: conta daqui para frente. Daqui para frente. Ei, Moisés, Arão, pega esse calendário aí. Esquece. Tem um novo tempo lá na frente. Tem um novo tempo lá na frente. Ei, tem um caminho novo. Ei, tem um tempo novo. Ei, Ele está chamando. Ele está chamando você. Ele está chamando você. Começa a contar os dias a partir de hoje. Começa a contar os dias a partir de hoje. Talvez você pense aí: pastor, você não está respeitando a minha dor. Pastor, você não está respeitando o que eu passei, pastor. Não, irmão, estou querendo dizer para você que o que você passou não anula aquilo que você tem para viver. A gente tem muito disso. Você vai conversar com alguém que parou, com alguém que faliu. Por que parou? Porque deu errado. Por que parou? Porque um dia não deu certo da forma que era para dar. Porque um dia ficou difícil. Quando estava difícil para Jesus, Ele foi para o Pai. Você pensa que essa abertura do culto aqui foi combinada? Eu estava em casa, Robson, e o Espírito Santo trouxe o seu nome na minha mente para você abrir esse culto. Não é à toa que você quase fica sabendo hoje, né? O Espírito Santo falou para mim e esqueceu de falar para mim te avisar. Porque comigo é assim. Eu estou assumindo esse negócio de TDAH. Eu sou TDAH. Menos. Mas eu sou curado pelo nome de Jesus. Tem esses defeitinhos aí mas Jesus vai ajustar tudo. Tem umas coisas que eu faço que depois eu falo: meu Deus do céu, só eu mesmo para fazer isso. Né, Rafa? O Rafa passa umas boas comigo. Eu quero finalizar em Êxodo capítulo 12, versículo 46. Êxodo capítulo 12, versículo 46.
cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Quando Jesus está na cruz, os soldados recebem uma ordem para quebrar os ossos, as pernas daqueles homens que estão na cruz, para que eles morressem asfixiados. E eles vão e quebram a perna daqueles dois homens. Mas quando eles identificam que Jesus já está morto, eles não quebram as pernas de Jesus, e nenhum dos ossos dele foi quebrado. Em Salmos capítulo 34, versículo 20, pois o Senhor protege os ossos dos justos, e nenhum sequer será quebrado. Se você tinha alguma dúvida, se ainda havia alguma dúvida para mim e para você, que Jesus é o Cordeiro de Deus, hoje nós estamos tirando toda a escama dos nossos olhos, e nós estamos enxergando Jesus como o Cordeiro de Deus, como aquele que foi oferecido por sacrifício pela minha e pela tua vida. E quando nós vemos a primeira Páscoa, nós encontramos o Cordeirinho sendo sacrificado, e que ele aponta de todas as formas para Jesus, e que não existe um parágrafo, uma vírgula que você diga não. E quando Jesus é sacrificado, nós encontramos tudo sobre a verdadeira Páscoa, o sacrifício do Cordeiro. O nosso Cordeiro Pascual morreu por mim e por você. E hoje é uma noite muito especial. Nós vamos cear nessa noite. É uma noite de ceia. Nós vamos comer da carne e beber do sangue do Cordeiro. É claro que como Jesus fez, ele pega um pão e ele parte aquele pão. Ele pega uma taça com suco, com vinho, e ele distribui aos seus discípulos, e eles ceiam, e eles fazem a ceia. E nessa noite nós temos esse privilégio. Diga: eu tenho o privilégio de participar da ceia do Senhor. Jesus, ele gosta de nos mostrar as coisas com clareza. Por que, pastor, que Jesus pega uma taça, pega um pão? Porque Jesus estava querendo mostrar para aqueles discípulos que era real, que era verdadeiro, que era simples, mas era profundo. É simples o momento da ceia. Se você for olhar com os olhos naturais, se você for olhar de uma forma natural, pastor, nós estamos comendo ali uma bolachinha que representa um pão, tomando um cálice com suco de uva. Simplesmente isso. Mas isso representa para nós a carne do Cordeiro e o sangue do Cordeiro. Ah, pastor, eu não acredito. Mas eu acredito. Eu acredito. Eu creio. Porque o meu Senhor diz que é o corpo dele e que é o sangue dele.
Como eu comecei dizendo, nós acreditamos em tanta coisa. Eu lembro que um amigo meu uma vez, o pai dele de madrugada, o pai dele de madrugada acordou com muita dor de cabeça e falou: filho, você tem um remédio para dor de cabeça? Ele falou: não tenho. E o pai dele falou: então vai na farmácia. E aí ele falou: eu tenho, pai, eu tenho um remédio para dor de cabeça, só que é muito forte, pai, esse remédio, ele vai te dar sono e vai passar a sua dor de cabeça na hora. E o pai dele acreditou naquilo. E ele pegou um tic-tac, aquelas balinhas tic-tac, e o pai dele disse: olha o tamanho desse remédio. Ele disse: pai, esse é forte, esse derruba o leão. E o pai dele tomou o remédio. E aí no outro dia de manhã disse: aí, pai, ele disse: meu filho, eu só quero tomar daquele agora. Quando eu tiver com dor de cabeça, eu só quero aquele. Porque ele acreditou. E a vida com Deus é isso, nós sermos movidos pela fé. Você é movido pela fé. Senhor, eu creio em Ti, eu creio que o Senhor